Respira fundo comigo. Fecha os olhos por um instante e ouve, não com o ouvido, mas com o coração. Isto não é um sussurro, é trombeta do céu. Se você passou dos 60 e continua acordando, caminhando, respirando, isso não é acaso, não é sorte, não é simples boa saúde, é decreto de Deus. Tua missão não terminou. Até na velhice eu serei o mesmo. Até os teus cabelos brancos eu te sustentarei. CF is 46. Sim, o relógio do mundo diz fim. O relógio de Deus diz agora. Você está vivo porque existe propósito na sua dor, poder na sua presença e destino nos seus dias. Talvez você carregue marcas que ninguém vê. Enterrou amores. Encarou diagnósticos que gelam a alma. Atravessou contas atrasadas. Foi traído, esquecido, subestimado. E, ainda assim, está aqui. Glória a Deus. Você está aqui. Isso, por si, já é milagre. Significa que há palavras que só a sua boca pode liberar orações que só o seu coração sabe rezar. Gestos de coragem que só suas mãos podem fazer. O céu ainda conta com você. A terra ainda precisa do fogo que arde no teu peito. O inimigo tentou apagar essa chama. Ele usou medo, cansaço, comparação. Soprou. Teu tempo passou. Ninguém te vê. Fica na tua. Mas a palavra responde: ainda darão fruto na velhice. Ficarão viçosos e florescentes. ESL 92. Ouve isso como quem recebe um mandato. Frutificar é verbo de agora. Não é quando eu tinha 30. É hoje, enquanto respiro. Jesus não chamava apenas jovens nas praias da Galileia. Ele chama discípulos de todas as idades. Abraão recebeu o vai com 75. Moisés foi enviado com 80. Caleb pediu seu monte com 85. Ana, já idosa, viu o menino e profetizou no templo. Deus escreve versos tardios com tinta da eternidade. Talvez você diga: eu não tenho mais a energia de antes. Ótimo. O reino não se move por adrenalina, mas por unção. São Paulo ouviu do Senhor: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se aperfeiçoa. 2 Cor 12. Dizia: a maturidade te deu algo que o mundo não sabe produzir. Fé provada. Quando era jovem, tua força te carregava. Agora, et tu as fait que te leva. Você aprendeu a rezar sem público, a louvar zum lágrimas, a confiar quando o chão cede. Essa experiência não se compra, esse óleo não se baixa por link. Ele é fruto de anos de fidelidade, por isso eu quero quebrar em nome de Jesus. 3 mentiras que tentam te estacionar. Primeira, sou resto. Verdade de Deus. Você é remanescente. Remanescente é quem sobrou porque Deus preservou para reconstruir. Segunda, sou invisível. Verdade de Deus. Você é ponte. Pontes não aparecem nas fotos. Sustentam travessias. Terceira, soutard de mai. Verdade de Deus. Você está no Kairos, o tempo oportuno do Pai. O cronômetro humano corre. O Kairos decide. E hoje o Kairos te visita. Alimenta essa verdade com a palavra. Repete agora em voz baixa. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. 23. De novo. Ainda darei frutos na velhice. SL 92. Shaul, uma terceira vez.
até os cabelos brancos, Ele me sustentará. Diz 46. Sim, a mente teima, mas o coração aprende pelo repetir. A fé não é anestesia, é âncora. E âncora não impede a tempestade, impede o naufrágio. Presta atenção. Deus não te preservou para apenas sobreviver. Ele te preservou para impactar. O catecismo recorda que cada fiel participa, segundo sua condição, da missão da Igreja, CF. GLHTCG 897-913. Missão não tem aposentadoria. Título por aposentar, batismo. Não, tua casa pode virar mosteiro às 6 da manhã. Teu ônibus pode virar capela às 7h30. Tua sala pode virar sala de orientação para um jovem perdido às 9 da noite. Você é igreja em saída, mesmo que o teu sair seja um telefonema certeiro, uma visita breve, um terço rezado. Por quem não consegue rezar, talvez o celular não toque mais como antes. Os convites tenham diminuído, alguns rostos tenham partido doi, mas teu valor nunca esteve em quem te chamava, e sim em quem te chama. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. CF is 43. E ele não te chama pelo passado que fracassou, nem pelo futuro que assusta. Ele te chama pelo nome amado que te deu no batismo. E quando Deus chama, Ele também envia para quê? Para ser testemunha. O reino é construído não pela fama, mas pela fidelidade. Você é dos que ficaram quando muitos foram embora, dos que louvaram sem motivo aparente, dos que perdoaram quando doeu. Deus confia em gente assim. Mas o que eu posso fazer agora? 3 coisas que mudam destinos. Primeiro, interceda. Coloque uma lista pequena sobre a mesa e todo dia abençoe filhos, netos, sobrinhos, vizinhos. O Senhor te abençoe e te guarde. Nino Missos, 24-26. A bênção de um ancião abre trilhos onde parecia não haver estrada. Segundo, testemunha, tua história é pão. Conta com sobriedade. Onde Deus te buscou, que decisão você tomou? Que fruto apareceu? Não precisa microfone, precisa verdade. Terceiro, acompanhe um café por semana com um jovem, 4 encontros, Bíblia aberta, escuta grande, ensina com a vida. Como atravessar perda sem perder a fé. Como pedir perdão sem justificar-se. Como trabalhar com honestidade. Como esperar sem azedar. Quero falar também ao corpo cansado. Ele templou encore 6. Seguidores, cuida dele como altar. Consultas, remédio. Descanso. Caminhadas curtas. Oferece as dores. CL1, 24. Senhor, uno esta pontada, este joelho, e este exame pela conversão do meu neto, pela paz da minha família, pela igreja. O mundo despreza o frágil. Deus unge o frágil. Quando você oferece a dor, ela vira semente. E semente morre para dar fruto. Fruto de consolo, de reconciliação, de esperança. Talvez a solidão tenha feito ninho. Prosuró, aparouquió. Ninguém caminha sozinho. Grupos de oração, visitas aos enfermos, Legião de Maria, pastoral da escuta, voluntariado simples. Se não existe, começa pequeno. Uma roda de leitura do Evangelho na tua sala, meia hora de terço pelo bairro, onde 2 ou 3, de 18,
Archer. Jesus gosta dos poucos fiéis. É com eles que ele começa os muitos. Agora, deixa eu colocar uma chama no teu peito. Repita comigo. Devagor. Como quem sela aliança. Pai, eu te agradeço pelos anos que vivi. Am Jesus. Eu renovo meu sim. Espírito Santo, reacende em mim o fogo do meu batismo. Eu não aposento o meu chamado, usa minha voz, minhas mãos, minhas lágrimas, minha alegria, que frutificou. Permanece um instante em silêncio. Percebe? Paz. Paz não é ausência de guerra, é presença de Deus. Se essa palavra encontrou você, faz um gesto simples. Escreve, eu confio nos comentários. E cita o primeiro nome de alguém por quem você vai interceder esta semana. Não é exposição, é aliança. Nós vamos orar juntos. E, antes de dormir, abre a Bíblia no Salmo 92 e lê em voz baixa. Coloca a mão sobre o próprio coração e abençoa a tua história. Obrigado, Senhor, por não desistires de mim. End quote. Amanhã, quando o despertador tocar, lembra, teu primeiro compromisso é com Deus, senta na beirada da cama, respira, faz o sinal da cruz, consagra pensamentos, palavras e afetos e pergunta, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? Porque se você está vivo, há missão. E se há missão, há fogo. Não o fogo apressado da juventude, mas o fogo puro do espírito mais profundo, mais manso, mais forte. Ele arde em você. Ias, enquanto arde, avasta trevas, aquece corações e ilumina caminhos. Você não é resto, você é remanescente. Você não é tardio, você é kairos. Você não é invisível, você é ponto. E, no seio, quando Deus olha para você, Ele sorri e diz, este é meu. Ainda tenho muito a fazer por meio dele. Levanta a cabeça. A trombeta já tocou, é hora de frutificar. Talvez ninguém saiba, mas você sabe. Houve noites em que o travesseiro conheceu mais lágrimas do que sono. Houve dias em que você sorriu para não preocupar ninguém, mas por dentro o peito parecia estilhaçado. No entanto, você está aqui ferido, sim, mas de pé, não por teimosia, mas por graça. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, perplexos, mas não desalentados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. 2 Cor 4. Badodiu. Esta é a tua biografia espiritual. Um vaso de barro que carrega um tesouro. Otsor potras marchas. A alma carrega memórias, mas o Espírito Santo habita em você. E quando Deus habita, Ele sustenta. Escuta, há um tipo de autoridade que só nasce na fornalha. A vida te colocou no fogo do luto, das perdas financeiras, da saúde frágil, de traições e silêncios. E, no fogo, duas coisas podem acontecer. Ou se consome o que é palha, ou se purifica o ouro. Você não é palha. Você é ouro que Deus está refinando. Minha graça te basta. Porque é na fraqueza que a força se aperfeiçoa. 2 Cor 12. Zio, essa frase não é bordado de parede. É o oxigênio de quem atravessou vales. Quando faltou força no braço, sobrou força na fé. Quando faltou voz, o teu suspiro virou oração. Quando faltou caminho,
A palavra virou lâmpada, SL 119, e Belingo. E, por isso, hoje você pode dizer com humildade e verdade: eu não sou quem eu era. Deus me sustentou. O catecismo chama isso de virtude da fortaleza. Assegura nas dificuldades a firmeza e a constância na busca do bem. GLHTCG 1808. Fortaleza não é dureza, é fidelidade sob pressão. Gente dura quebra, gente fiel atravessa. E a tua fidelidade, amadurecida ao longo dos anos, te deu algo raríssimo, paz que não depende do clima. Você aprendeu a esperar o Kairós, o tempo oportuno de Deus, sem se render ao desespero. Não é que a dor tenha desaparecido, é que ela perdeu o trono. Quem reina agora é a esperança. Esperai no Senhor, sei fortes, e Ele fortalecerá o vosso coração. CL 27. Chessi, quero propor 3 passos concretos para transformar feridas em fonte. Primeiro passo, nomear. A ferida que não tem nome governa em segredo. Escreva num caderno, diante de Deus, o que doeu. Perdi alguém. Fui enganado. Tive medo. Falei, não é desabafo vazio. É verdade na presença do médico. O salmista fez isso. Diante de ti derramo minha queixa. SL 142. Segundo passo, consagrar. Coloque a mão sobre o coração e diga: Jesus, uno esta dor à tua cruz. CF, CL1. Ora sim, quando a dor entra em Cristo, ela muda de natureza. Deixa de ser veneno e se torna remédio oferecido em amor. Terceiro passo, servir. A ferida cicatriza mais rápido quando vira cuidado pelos outros. Escolha alguém por quem rezar, alguém a quem telefonar, alguém a quem abençoar. Caridade não apaga a tua história, ela a ilumina. Há feridas que nasceram de palavras injustas. Você não serve, você não presta, seu tempo acabou. Rode, em nome de Jesus. Trocamos esses rótulos por promessas. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Isso 43. E ainda darão fruto na velhice. SL 92. Shaul, eu estarei convosco todos os dias. Menató 28. Arcer, memorize essas 3 frases como antídotos. Quando a acusação vier, responda com a escritura. HB4. 12 diz que a palavra é viva e eficaz. É bisturi que corta o tumor da mentira sem matar o paciente. Mas, e quando a culpa é minha? Você pergunta. Então entra a medicina dos fortes. Reconciliação. O confessionário não é tribunal para envergonhar. É hospital de campanha para sarar. Não negocie com a culpa. Confesse. Receba a absolvição como quem volta a respirar fundo. São João Paulo II chamou a confissão de encontro com Cristo misericordioso que nos purifica e nos renova. E como o povo brasileiro precisa reencontrar essa fonte, leve a palavra na fila. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito firme. SL 51. Serar. Saia dali com um propósito simples. Uma reparação possível, um pedido de perdão, um gesto concreto. Quem recomeça pequeno recomeça de verdade. Quero falar também da ferida da solidão. Ela visita sobretudo à noite, quando a casa fica silenciosa e as lembranças fazem barulho. Lembra, a igreja é família. Procure a paróquia, um grupo de oração, um serviço pastoral. Se a saúde limita, transforme sua casa.
em farol, um crucifixo visível, uma Bíblia aberta, uma vela nas noites difíceis. Ligue para alguém para rezar um Pai Nosso por chamada, a presença de um amigo, 5 minutos de conversa, a bênção que você dá pelo telefone. Tudo isso tem peso de eternidade. Levai os fardos uns dos outros. Geeli 6, ar. O fardo repartido fica mais leve. Feridas no corpo também doem na alma. Consultas, exames, filas, esperas. Traga Cristo para a sala de espera. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Reze devagar, respirando. Ofereça a picada da injeção pela conversão de alguém. Leve um salmo impresso e peça a unção dos enfermos quando for oportuno. Não é extreme unção para os últimos minutos apenas. É sacramento de fortaleza e cura, dom do Espírito, no meio da fraqueza, CF, PG 5, 14-15, GLITZ 1526-1532. Sacramento não é superstição, é toque de Cristo. Ele te fortalece por dentro. Agora, deixa eu contar uma história de estrada. Dona Celina, 72 anos, perdeu o marido e o emprego no mesmo semestre. Acabou para mim. Ela disse, o pároco propôs um caminho simples. Toda manhã, uma leitura do Evangelho por 5 minutos. Às quintas, 1 hora de voluntariado na paróquia. Aos domingos, oferecer a missa pelo marido. À noite, 3 gratidões escritas. Entre mês, a dor não sumiu, mas ganhou lugar. O fei viruha habitou. Uma vizinha viúva bateu à sua porta. Celina começou a acompanhá-la. Roger. As duas coordenam uma pequena roda de oração no prédio. O luto virou ministério. Feridas viraram fonte. Talvez você se sinta quebrado por dentro. Estenda a mão sobre si e reze comigo. De forma simples e verdadeira. Jesus, eu te entrego meu coração ferido. Tu sabes onde dói. Eu renuncio às mentiras que me paralisavam e acolho a tua palavra que me levanta. Santo Espírito, derrama fortaleza e mansidão. Dá-me passos pequenos de cura e pessoas com quem caminhar. Eu não desisto, porque tu não desistes de mim. Amém. Permaneça um instante em silêncio, sinta a respiração baixar. É Deus te visitando nos bastidores. Prática para esta semana. 3 fios e um nó. Fio, uma palavra. Escolha um versículo por dia e repita-o. Em 3 momentos. Manhã, tarde, noite. Fio 2, oração. 5 minutos de coração aberto. Nomeando feridas e entregando-as a Cristo. Fio 3, caridade. Um gesto simples por dia, ligar, abençoar. Escutar. Preparar um prato, o nó, confiança. Ao deitar, diga 3 vezes, Jesus, eu confio em vós. E agradeça por 3 sinais de cuidado, pequenas fidelidades, tecem grandes curas. Por fim, deixa eu te olhar nos olhos. Você não é resto, você é remanescente, você não é ferida aberta, você é cicatriz que testemunha, você não é capítulo encerrado, você é página nova escrita com tinta de misericórdia. Deus não desperdiça dor, Ele recicla em salvação e a tua vida sim, a tua vai continuar acendendo luz onde tanta gente ainda está no escuro. Se esta palavra te alcançou, escreve nos comentários. Eu estou aqui. Senhor, coloca também a inicial de alguém por quem você vai interceder hoje. Nós vamos rezar juntos. Amanhã seguimos para a próxima etapa. Como a sabedoria lapidada pelo tempo se torna direção para os que vêm atrás, até lá.
caminha de cabeça erguida, ferido, talvez, mas de pé. Pela graça, existe um brilho que não vem do holofote, vem da fornalha, é a luz mansa de quem já passou por noites longas e, por isso mesmo, ao amanhecer, sabe reconhecer a direção do sol. Isso se chama sabedoria, não é opinião forte, não é lembrança empilhada, não é teimosia de veterano. Sabedoria é graça e experiência abraçadas. É o olhar que, tendo visto muito, escolheu amar mais. A Escritura honra esse dom. Como é belo para os anciãos o discernimento. Eclo 25. Liu, o salmista, envelhecendo, pede algo muito concreto. Não me rejeites na minha velhice, até a velhice e os cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu anuncie teu braço à geração seguinte. Na SL 71, Zil, Suba, presta atenção. A sabedoria recebida não é para estoque, é para anúncio. Você não foi guardado para colecionar memórias, mas para orientar caminhos. Papa Francisco, nas catequeses sobre a velhice, fala com carinho de uma vocação dos mais velhos. Guardar a memória e semeá-la com ternura, como quem entrega o bastão, sem perder o passo. Ele insiste que a idade avançada não é doença, é um privilégio que oferece tempo para o cuidado e para a contemplação agradecida. Não é o fim do jogo. É uma parte alta da montanha, de onde se enxerga a trilha toda e se aponta o rumo a quem sobe. O Brasil, com sua alma calorosa, precisa ouvir isso. Vovós e vovôs não são peso, são biblioteca viva, escola de humanidade, sacrário de promessas. Quando a cultura descarta, o Evangelho recoloca no centro. Qual a diferença entre opinião e sabedoria? Opinião reage, sabedoria discerne. Opinião grita rápido, sabedoria pergunta, escuta, reza, espera o kairós, a virtude da prudência, mãe das virtudes morais, ensina o catecismo. Dispõe a razão prática a discernir em toda circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios justos para o alcançar. GLHTCG 1806. Prudência não é medo, é coragem com método, e é isso que o tempo, abraçado à graça, te entregou. Um coração menos reativo, mais atento. Uma boca que sabe quando falar e quando calar. Um passo que não corre para o precipício. Quem aprendeu a perder a pressa ganhou terreno sagrado. Olha como isso se traduz na vida. Um neto chega em crise. Vô, erai falho. O impulso juvenil pediria um sermão. A sabedoria, porém, convida a sentar, ouvir, recontar histórias, abrir a Bíblia no filho pródigo e dar aquele abraço que diz mais que 1000 frases. Uma vizinha amarga o desemprego. A opinião diria força aí. A sabedoria prepara um café, recolhe contatos. Reza com ela o Salmo 23. Arruma um primeiro passo e promete acompanhar. Um filho adulto volta ferido da vida comunitária. A sabedoria não alimenta fofoca, mas cura com discrição, orienta a procurar o sacerdote, a reconciliar-se, a permanecer. Em cada gesto, o tempo virou bênção para alguém. Sabedoria não anula cicatrizes, dá sentido a elas. Yu, sentado sobre as cinzas, descobriu um nome novo de Deus.
Eu te conhecia só de ouvir. Agora te viram meus olhos. Jó 42. Uva. Você também houve capítulos em que rezou sem resposta aparente, mas não desistiu. Continuou acendendo uma vela, dando bom dia, pagando contas, indo à missa, oferecendo o que doía. Essa persistência virou lente clara. Hoje você enxerga o essencial com mais nitidez. O que vale, vale. O que pesa, solta. A casa talvez esteja mais silenciosa. O coração, porém, está mais afinado com a vontade de Deus. Quero te propor um exercício de ouro. O diário de graças e luzes. Pegue um caderno simples e, durante 30 dias, ao fim da tarde, escreva 3 linhas. Linha 1. Uma graça concreta das últimas 24 horas. Uma visita, um alívio, um sorriso. Um versículo que acendeu. Linha 2. Uma luz, algo que você entendeu melhor sobre Deus, sobre você, sobre alguém. Linha 3. Uma intenção à pessoa por quem você decidiu interceder no dia seguinte. 30 dias depois, você terá um mapa da fidelidade de Deus. Esse mapa, além de consolar você, será herança espiritual para sua família. Imagine seus netos lendo, daqui a anos, como a vovó enfrentou um exame com um salmo, como o vô perdoou uma ofensa com um terço, como Deus abriu uma porta quando parecia tudo fechado. Isso catequiza sem discurso. A sabedoria também sabe pedir perdão. Os santos envelhecem diminuindo o repertório de desculpas e aumentando o repertório de ações de graças. Se você percebe que, em algum capítulo, a aridez feriu, a pressa atropelou, a palavra pesou, não tenha medo de dizer, me perdoa. Pais e avós que pedem perdão não caem, crescem. Eles ensinam na carne que conversão é para todos, todos os dias. E, quando a família vê o mais velho pedir perdão, aprende que humildade e autoridade não se combatem, se abraçam. A sabedoria dos 60 mais é missionária. Contaremos às gerações futuras os louvores do Senhor. Esse L78. Sim. Como? Com a simplicidade dos pequenos gestos. Ensinar uma oração a uma criança, abençoar com a mão na testa, partilhar uma memória em voz baixa, escrever bilhetes de encorajamento, abrir a Bíblia no almoço de domingo. Você não precisa de palco, precisa de mesa. A mesa, rezada e alegre, é um púlpito poderoso. O pão repartido, a escuta generosa, a história bem contada. Isso tudo é evangelização doméstica. Talvez alguém diga, mas eu não estudei teologia. Não precisa. A igreja diz que todo batizado participa do tríplice ofício de Cristo: sacerdote, profeta e rei. GLHTTG 1268 a 1269. Você exerce o sacerdócio batismal quando oferece a vida, o profético quando testemunha a verdade com caridade, o real quando governa a si mesmo com virtudes e serve o bem comum. A tua teologia é a do cotidiano, fé que cozinha, que visita, que liga, que reza, que abençoa, que sustenta e, se quiser aprender-me, há tantos caminhos acessíveis. Bíblia diária, catequeses do Papa, bom livro, grupos da paróquia. Sabedoria ama estudar porque estudar é amar com a cabeça. Agora, um ponto delicado. Como a sabedoria lida com a própria fragilidade?
com reverência e humor, reverenciar, porque o corpo é templo. Humor, porque a leveza cura. Consultas podem virar missão de corredor, remédios, lembrete de gratidão, limitações, escola de paciência. O corpo se desgasta, mas o homem interior se renova dia a dia. CF, tu, cor, for, Seliuk. Quem te vê caminhando devagar, mas perseverando, entende sem palavras o que é esperança, você se torna sacramento vivo de resistência mansa. Quero que agora você faça um gesto. Feche os olhos. Coloque a mão sobre a cabeça e reze: Senhor, consagra minha mente com sabedoria mansa. Guarda meus lábios de palavras vazias e dá-me linguagem que cura. Espírito Santo, lembra-me o que devo dizer e, quando for hora, lembra-me de calar, que minha experiência se torne direção, não peso, ponte, não muro. Amém. Respire. Deixa após o chantar a sabedoria silenciosa no início e sonora no fruto para encerrar. Envio. Escolha hoje um jovem da família, da comunidade, do prédio e convide-o para um café curto. Não prometa respostas. Ofereça presença, leve um versículo, pergunte como ele está. Escute de verdade. Conte uma história onde Deus te surpreendeu. Depois, imponha discretamente a mão e diga: o Senhor te abençoe e te guarde. Pronto? Você terá exercido a sua vocação de sentinela da esperança e, ao deitar, escreva no diário de graças e luzes as 3 linhas do dia. A sabedoria se aprende praticando. Você é ouro lapidado pelo fogo. Não brilhe para si. Brilhe para iluminar. O mundo tem excesso de opinião e falta de sabedoria. Deus te guardou para equilibrar essa balança. Com mansidão e verdade, caminhe. A geração que vem atrás precisa e Deus te acompanha à frente. Mesmo na velhice darão fruto cheios de seiva e verdejantes. ICL 90 e 2, 90 e 1, Saúl. Escuta essa sentença como quem recebe um veredicto do céu. Você não foi poupado para murchar, foi preservado para frutificar. Não é figura de linguagem, é promessa. Fruto não é nostalgia do que passou, é sinal do que Deus está fazendo agora. E qual é a raiz que alimenta esse fruto? Jesus responde: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jó 15. Sidaú. O segredo não é força de vontade, é permanência. Permanecer é verbo de maturidade. Quando a pressa perde o trono e Deus ganha a casa toda, talvez você pense: mas meu corpo já não acompanha. Minha agenda encolheu. Meus amigos partiram. Eu entendo. Por isso o Senhor te entrega uma imagem simples e poderosa. A videira e os ramos. O ramo não produz uva por esforço. Ele frutifica por ligação. A seiva vem da videira. Quanto mais ligado, mais vida corre. E ligação tem nome concreto. Palavra na boca. Eucaristia no coração. Oração na respiração. Caridade nas mãos. Você não precisa multiplicar compromissos. Precisa multiplicar conexões com Cristo ao longo do dia. Pequenos fios, grandes frutos. O catecismo da igreja lembra onde tudo desemboca. Crendo firmemente que Deus ressuscitará todos os mortos no último dia, nós também ressuscitaremos. CF Gli et TCG
1002 to 1005. A esperança cristã não é pensar positivo, é âncora na ressurreição. E essa âncora muda a maneira de viver cada hora, inclusive a velhice. Quem crê que o corpo será transfigurado aprende a tratá-lo como templo hoje. Cuida, abençoa, oferece. Quem crê que a vida não termina no túmulo aprende a gastar-se com inteligência. Doa tempo, doa escutar, doa perdão, doa saber. A velhice, iluminada pela Páscoa, não é declínio, é estação de colheita e de sementes novas, mas que fruto eu posso dar agora? Vamos ao concreto, fruto de intercessão. Netos, sobrinhos, vizinhos, padres, enfermos, coloque nomes num caderno e reze diariamente, de maneira breve e fiel. Fruto de sabedoria. 2 horas por mês para ouvir um jovem partilhar caminho. 4 encontros simples. Bíblia aberta em João 15. E uma pergunta: onde você precisa permanecer mais em Jesus? Fruto de reconciliação. Uma ligação adiada. Um me perdoa que faltava. A paz que você semeia fará florescer jardins em corações cansados. Fruto de consolação. Visita de 15 minutos a quem está doente. Um salmo, uma bênção, um abraço. Fruto de missão doméstica. Transformar o almoço de domingo em catequese mansa, um versículo, uma história da fidelidade de Deus, uma bênção final, com a mão na testa de cada um. Fruto não é performance, é fidelidade. Às vezes, ninguém verá. Às vezes, ninguém agradecerá. Mas o céu conta de um jeito diferente. Deus mede por obediência, não por aplauso. E a obediência da maturidade tem um perfume único. Firmeza, mansa, você faz porque ama, não porque precisa provar algo. Isso dá liberdade, e liberdade dá longevidade ao bem. Olhe para a poda assim. A poda, Jesus falou dela no mesmo capítulo. Todo ramo que dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. CF Joe 15. R. A poda dói. Limitações físicas, perdas, mudanças forçadas. Mas a poda é amor do agricultor. Ele corta o que rouba a seiva para que o essencial floresça. Talvez você tenha desejado manter ramos de atividades de outrora. Deus, no entanto, te deu um foco novo. Menos barulho, mais profundidade. Menos quantidade, mais qualidade. Menos deslocamentos, mais presença. Convê no agricultor. Ele sabe o que está fazendo. E, depois da poda, o fruto costuma vir mais doce. Quero te entregar uma rotina simples. Permanecer 3 vezes 3 para frutificar no ordinário. 3 momentos por dia. 3 minutos cada manhã. Palavra. Abra João 15 e leia 3 versículos. Repetindo devagar a frase que mais tocar. Diga: Senhor, eu escolho permanecer. Tarde. Oração. 3 minutos de silêncio respirado. A cada expiração, repita: Jesus, eu confio em vós. No final, apresente 2 nomes da tua lista. Noite, caridade. Pegue o telefone e envie uma mensagem curta a alguém. Rezei por você hoje, Deus te abençoe. 3 por 3. Todos os dias, em Pukasmaná, você notará mais serenidade, mais disponibilidade, mas frutificar também passa pelo corpo. A palavra diz que o homem justo floresce como palmeira,
Islê 92, palmeira é flexível, balança ao vento, mas não quebra. Cuide de si com simplicidade e respeito. Água, sono, remédios em dia, consulta quando precisar, alongamento leve, caminhada curta, agradeça a cada passo, ofereça cada incômodo por alguém, se puder. Peça a unção dos enfermos quando houver doença séria ou fragilidade marcante. É sacramento de fortalecimento, não apenas último rito. CF. TG5. 14到15. O Senhor gosta de habitar templos cuidados. Talvez a tentação seja comparar. Na minha juventude, eu fazia tanto, agradeça o que foi. Agora, outra métrica manda, não o quanto, mas com quem e para quem. Lembra de Simeão e Ana? Eles não corriam, esperavam e, esperando, reconheceram o Messias. A velhice tem esse carisma. Enxergar Cristo onde outros passam batido, quando você abençoa uma criança, quando diz uma palavra justa no momento certo, quando segura a mão de alguém no corredor de hospital, o reino avança silencioso e o coração percebe. Isso é fruto? Quero contar uma cena. Se amarrou. 81 anos. Dizia, não tenho mais forças para pastoral. O pároco sorriu. O Senhor tem voz. Não tem? Bens a seus netos no portão da escola? Todo dia. Ele obedeceu. Sem alarde, impunha a mão, traçava o sinal da cruz, sussurrava. Números 6. 24到26. Semanas depois, pais começaram a pedir. Seu Amaro, pode abençoar o meu também? Em pouco tempo, o portão virara, capela, e seu Amaro, um ícone de paz no bairro, ele frutificou onde estava, com o que tinha, por quem amava. Agora, faça um gesto de fé. Coloque a mão sobre o peito e diga, Senhor Jesus, eu escolho permanecer, eu te ofereço minha idade, minhas limitações e meus dons, pode o que atrapalha. Fortalece o que é teu e faz de mim ramo que dá fruto para a tua glória e para o bem dos meus. Permaneça um instante em silêncio, sinta a seiva da graça correndo de novo, simples e real. Para concluir, um convite direto. Escreva nos comentários, eu permanecerei e o primeiro nome de alguém por quem você vai frutificar esta semana. Em oração, serviço ou reconciliação, partilhe este vídeo com o amigo 60, mas que precisa ouvir que o céu ainda conta com ele. E hoje, antes de dormir, leia João 15 em voz baixa. Amanhã, recomece o 3 vezes 3. O agricultor está atento, a videira está viva. O ramo é você e o fruto. O fruto já começa a amadurecer. Quando o mundo diz tarde demais, Deus costuma sussurrar. Agora, Abraão ouviu o vai do Altíssimo aos 75 anos. Moisés recebeu o vai libertar meu povo aos 80. Caleb, com 85. Pediu seu monte. Ana, idosa, jejuava e orava no templo, até que seus olhos viram o menino Deus. Estas não são notas de rodapé, são manchetes do céu. A maturidade é terreno fértil para começos de Deus. Se você passou dos 60 e respira, não é sobra de tempo, é tempo de promessa. Abraão, GN 12, não começou numa fase boa, começou velho, casado com uma mulher estéril.
com um futuro humano estreito. E mesmo assim, quando Deus disse, sai da tua terra, ele saiu não porque tinha tudo claro, mas porque reconheceu a voz. É isso que a idade nos dá. Ouvido afinado, talvez as pernas não corram como antes, mas o coração escuta melhor. A obediência de Abraão inaugurou um povo inteiro. Sua obediência, Hod, pode inaugurar conversões na sua família. Moisés, por sua vez, é o ícone do recomeço tardio. Depois de fuga, medo e anonimato no deserto, com 8 décadas nas costas, ele vê uma sarça arder sem se consumir. Eis 3, o que faz um idoso curioso diante do extraordinário? Aproxima-se, tira as sandálias, escuta, recebe missão. Quem sou eu para ir ao faraó? Ele pergunta, e Deus responde com a única garantia necessária. Eu estarei contigo. Talvez você repita a pergunta. Quem sou eu para orientar netos, consolar vicínios, liderar um pequeno grupo de oração? A resposta é a mesma. Eu estarei contigo é a presença que qualifica. Não o troféu do passado, nem a energia do presente. A missão dos 60 mais é sarça que continua ardendo. Fogo de Deus em lenha que já viu o inverno. Caleb e a ousadia santa. 45 anos depois da promessa, ele não pede sombra, pede montanha, Jotas 14. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, declara, e não falava de bíceps, mas de fé, a idade abraçada, a promessa. Torna-se músculo interior. Caleb não negou os gigantes, pediu exatamente o território onde estavam. Há territórios na sua vida que ficaram para depois. Uma reconciliação, um estudo da fé, a organização de um grupo de intercessão, o serviço aos pobres. Não peça cadeira, peça monte. O Senhor não te poupou para o conforto, poupou-te para o cumprimento. E Ana, a profetisa com décadas de viuvez habitando o templo, LC2, Saint-Lieu de Saint-Ba, Yeyom, oração, perseverança. No dia certo, ela entra, vê o menino e começa a falar de Jesus a todos os que esperavam a redenção. Ana não tinha palco, tinha presença fiel. Ela nos ensina o carisma dos olhos treinados. Reconhecer Deus chegando de mansinho. Quantas vezes, depois dos 60, Deus passa a poucos centímetros um pedido de ajuda no corredor, uma lágrima no banco de trás da missa, um neto inquieto, e espera alguém como Ana para apontar. Ele está aqui. A velhice crente é isso. Sentinela que não dorme, que vê a salvação, quando muitos só veem rotina. A igreja confirma o que a Escritura mostra. A velhice é um tempo de graça e oferece testemunho de perseverança. CF, Catequeses do Papa Francisco. O Catecismo nos lembra que o batismo nos incorpora à missão de Cristo, GLHTCG 1268 até 1269. Ninguém aposenta o sacerdócio comum dos fiéis. Você, como Abraão, é chamado a sair de comodismos, de narrativas de inutilidade, de culpa longa demain. Você, como Moisés, é chamado a tirar sandálias, a tratar como santo o terreno da sua casa, da sua paróquia, do seu bairro. Você, como Caleb, é chamado a pedir montes desafios proporcionais à promessa. Você, como Ana, é chamado a vigiar no templo, transformar a madrugada insone em vigília doce.
O silêncio da tarde é intercessão, mas por onde eu começo? Começa como Abraão, com um sim que se move. Escolha hoje um ato de saída. Pode ser sair da autopreservação e telefonar para reconciliar. Sair da timidez e convidar 2 vizinhos para ler o Evangelho de domingo. Sair da desculpa e marcar consulta que você adiou. Depois, faça como Moisés. Trate alguns espaços como sagrados. O canto de oração da sua casa, a mesa do almoço dominical, o banco da igreja onde você senta, tire as sandálias por dentro. Respeito. Silêncio. Palavra a seguir. Imite Caleb. Escreva o nome do monte que você pede. Coloque num papel e leve para a missa. Oferecendo no ofertório: Senhor, eis o meu monte. A reconciliação com N. O grupo de intercessão do prédio. A visita semanal ao asilo. Por fim, caminhe como Ana. Estabeleça um pequeno ritmo de jejum, de queixas, de telas, de pão às sextas, conforme sua saúde e direção espiritual, e reze por quem espera a redenção. Você dirá: tenho limitações. Deus as conhece e não se escandaliza. A santidade é o máximo de amor, dentro do possível, não o impossível romântico. A tua caminhada pode ser lenta, a tua intercessão pode ser potente, teu joelho dói, tua bênção cura, tua memória falha, tua fé sustenta. O Espírito Santo não consulta o RG para distribuir carismas, CF 1 Core 12, GLHTCG 790, 9 to 801. Ele procura corações disponíveis e corações amadurecidos. Quando dizem sim, dizem com menos vaidade e mais verdade. Quero propor um gesto de Abraão para esta semana. Mapinha de saída. Desenhe seu bairro e marque 3 lugares onde você poderá ser presença de Deus: a padaria, o portão da escola, a praça. Em cada lugar, decida um pequeno ato repetível. Na padaria, abençoar discretamente a atendente. No portão, traçar o sinal da cruz nos netos. Na praça, sentar e ouvir alguém. Depois, um gesto de Moisés. Reserve 15 minutos de terreno santo por dia. Sente-la, com uma vela acesa. E a leitura de Êxodo 3. Em seguida, um gesto de Caleb. Escreva em uma folha meu monte e abaixo. Seu pedido audaz. Coloque sob um crucifixo e um gesto de Ana. Escolha 1 hora da semana para interceder nominalmente por quem espera salvação, filhos, netos. Amigos, 4 personagens, 4 restos. Não é teoria, é trilha. Agora, rezar comigo. Coloque a mão sobre o coração e proclame devagar: Deus de Abraão, abre meus caminhos. Deus de Moisés, inflama minha missão. Deus de Caleb, dá-me coragem para pedir montes. Deus de Ana, dá-me olhos para reconhecer teu filho nos meus dias. Espírito Santo, usa minha idade para a tua glória. Eu não aposento meu chamado. Amém. Permaneça um instante em silêncio. Essa paz que pusa é sinal de que ele confirma. Antes de encerrar, uma provocação boa. Qual é o teu vai? Teu tira as sandálias? Teu me dá esse monte? Teu eu vi o menino? Escreve nos comentários em uma frase: eu acrescento e confio. Nós vamos interceder uns pelos outros.
Compartilhe este vídeo com alguém 60 mais que você ama e que precisa ouvir. Deus ainda escreve versos tardios com a sua vida. Se o mundo disser já deu, sorria com a liberdade dos que já viram a sarça. Porque quem já viu Deus arder sem se consumir sabe que a idade não apaga fogo, o purifica e fogo purificado ilumina melhor. Siga. O próximo passo já está preparado. Há frases que se instalam na mente como ferrugem em portão. Você tenta abrir, range, emperra, cansa, seu tempo passou. Você é um peso? Ninguém liga para você. Melhor ficar quieto. Essas sentenças parecem apenas pensamentos, mas funcionam como correntes. A boa notícia: correntes se quebram. E a palavra revela como: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. RM 12, AR. Renovar a mente não é pintar a ferrugem, é trocar a peça, é permitir que o Espírito Santo reeduque nosso modo de pensar, sentir e escolher. O inimigo sussurra para paralisar, Deus fala para enviar. Hoje nós vamos desmascarar as mentiras, nomear a verdade e adotar um método simples para pensar com Cristo no depois dos 60. Comecemos identificando a origem do ataque. Desde o Éden, a serpente não empurra, insinua, distorce o tom de Deus, exagera proibições, promete uma autonomia que escraviza. O mecanismo é o mesmo. Quando você acorda e a cabeça dispara roteiros de desânimo, a Escritura descreve a palavra como viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hagabe 4. Sear. O que uma espada faz? Corta o que está grudado, separa mentira de verdade, medo de prudência, culpa de arrependimento. Sem palavra. Tudo vira um bloco pesado, com a palavra. A luz abre caminho, traga um caminho em 3 passos, reconhecer, Weinomir. Substituir, que muitos santos praticaram, mesmo sem usar esses verbos. Primeiro, reconhecer, diante do pensamento automático, pergunte: isso é verdade? Isso faz amar mais? Isso me aproxima de Deus e do bem do próximo? Se a resposta for não, marque mentalmente como mentira paralisante. Segundo, Weinomir. Diga em voz baixa o que ela é. Isto é acusação. Isto é comparação. Isto é fatalismo. Dar nome tira a fantasia do lobo. Terceiro, substituir. Mentira não sai com vácuo. Sai com verdade, ocupando lugar para cada mentira frequente. Escolha um versículo antídoto. Repito até descer da cabeça ao peito. Etrenu. A mente aprende por trilhas. Quanto mais você pisa na trilha da verdade, mais fácil ela fica. Vamos aplicar em 4 cenas comuns. Mentira 1. Seu tempo passou. Verdade. Ainda na velhice darão fruto, cheios de seiva e verdejantes. ICL 92. Sheu. Repita: eu frutifico em Cristo hoje. Mentira 2. Você é invisível? Verdade. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Is 43. Yes. Repita: sou visto e chamado por Deus. Mentira 3. Você atrapalha. Verdade. Vós fostes comprados por alto preço, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Cor 6. Archer. Repita: meu corpo é templo, minha vida glorifica Deus.
Mentira 4. Não adianta rezar. Verdade. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Lecê 11. Ju, repita. Minha oração move o coração do Pai. Ai. O catecismo ajuda a entender por que isso funciona. A fé é ato da inteligência e da vontade auxiliadas pela graça. Aderindo à verdade revelada por Deus, cf. GLI-HTCG 155. Não é autoajuda, é adesão. São João Paulo II insistia que a fé e a razão são como duas asas, a mente não é inimiga de Deus. É campo de encontro. Bento XVI lembrava que a caridade dá forma à verdade. Ou seja, pensar com Cristo sempre desemboca em amar melhor. Se o pensamento que você cultiva te afasta de amar, provavelmente não veio de Cristo. Talvez você diga, "Eu tento", mas a mentira volta. Ela voltará. Por isso, além do método, precisamos de costumes. Sugiro a regra 3x3 do pensamento batizado, 3 momentos por dia, 3 minutos cada ao acordar, confissão de fé. Coloque a mão no peito e proclame devagar 3 verdades bíblicas. Por exemplo, SL 23, is 46, C, SL 92, Shawu, ao meio-dia. Verificação. Pare e pergunte quais narrativas te governaram na manhã. Substitua-as por um versículo, uma jaculatória. Jesus, eu confio em vós. Anoat. Exame. Agradeça pelos pensamentos bons que você acolheu. Peça perdão pelos que te roubaram a paz. E anote um antídoto para amanhã. Empuque a semana. A cabeça aprende a não dar palco para a mentira. O corpo participa. Ajuste a respiração à oração. Inspire contando 4, segure 2. Expire 6 e, na expiração, repita. Não temas, e eu estou contigo. Espatruzete 1. Faça 3 ciclos quando a ansiedade bater. A respiração alongada sinaliza para o corpo que não há ameaça iminente. E a palavra sinaliza para a alma que há presença constante. Se vier a distração, não brigue com ela. Ofereça, Senhor, eis minha distração. Humildade desarma o barulho. Quero ilustrar com uma história. Dona Rita, Luz Gil, repete-a desde a juventude, e eu só atrapalho. Começou a substituir a sentença por um cor 6, 19 até 20. Vosso corpo é templo do Espírito Santo, colando o versículo no espelho e no visor do celular. Nos primeiros dias, parecia teatro. Em 3 semanas, as reações mudaram. Pediu ajuda sem culpa. Disse não com mansidão. Ofereceu um bolo a uma vizinha sem achar que incomodava. A mentira perdeu território porque a verdade ganhou casa. O cérebro, como um caminho de terra, foi repisado por pés novos até virar trilha boa. Outro foco, comparação. As redes sociais viraram lupa de inadequação. A mentira de Instagram sussurra que todo mundo é mais feliz. Mas magro, mas santo, faça um jejum digital funcional. Primeira meia hora do dia sem tela, refeições sem celular, 15 minutos antes de dormir em silêncio com a palavra no lugar do scroll, um salmo breve, quem cuida das janelas protege a casa. E quanto às memórias que doem, elas não se apagam por decreto, se redimem por oferta. Diga com o apóstolo, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, cf. FL3,
13到14. Esquecer. Acque. Não é amnésia. É tirar do trono. Você pode lembrar sem ser governado? Como? Unindo a lembrança à cruz? Não. Hoje, Senhor, aquela palavra me feriu. Eu a coloco em ti e abençoo quem me feriu. Reze um Pai Nosso pelo ofensor. O coração não concorda de primeira. Concorda caminhando. Amor é decisão repetida. Há um arsenal curto de jaculatórias que ajudam o Brasil inteiro a rezar no ônibus, no fila, no hospital. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei meu coração semelhante ao vosso. Mãe, passa na frente. São José, providenciai. Jesus, eu confio em vós. Escolha 2 e torne. Respiração ao longo do dia. Elas são cordas de alpinista, seguram você quando a mente escorrega. Vamos fazer agora, juntos, um pequeno rito doméstico de renovação da mente. Se puder, ponha a mão na testa, depois nos lábios e no peito, traçando lentamente o sinal da cruz. Diga, consagro de meus pensamentos, minhas palavras, meus afetos. Em seguida, proclame: eu renuncio às mentiras que me paralisavam e acolho a verdade que me envia. Espírito Santo, sê luz da minha mente, pureza do meu desejo e paz das minhas decisões. Permaneça alguns segundos em silêncio. Essa mansidão que pousa é sinal de governo de Deus. Por fim, leve isto para alguém. Mentiras perdem força quando são desmascaradas em comunidade. Partilhe com um amigo 60 mais este método 3x3 e combine um check-in semanal de 5 minutos. Cada um conta qual mentira enfrentou e qual versículo usou. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou matos presente. Osher. E quando Cristo está, a mentira encolhe. Escreva nos comentários. Eu renovo minha mente e, se desejar, a mentira que você vai substituir hoje com o versículo que escolheu não é exposição, é aliança de cura. Amanhã seguimos, porque quem pensa com Cristo aprende a falar com Cristo. E a oração madura move montanhas com passos pequenos e fiéis. Quando a gente pensa em oração depois dos 60, não está falando de um plus piedoso, mas de fôlego. Oração é oxigênio da alma, é vida real. Lembrando quem manda no enredo, Jesus foi direto: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Licê 11. Zio, repare como a promessa é ativa. Não é aguente aí, é aproxime-se. E se alguém diz eu nem sei mais por onde começar, a igreja responde com carinho. A oração é a elevação da alma para Deus ou o pedido de bens convenientes. CF. GLHTCG. 2559. É simples e profunda. Como respirar devagar, abrir o coração e falar com quem te ama. O mais bonito, quando faltam palavras, o Espírito Santo empresta as dele, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. RM8. Archeliu, você não reza sozinho, reza acompanhado por Deus, mas existe um jeito muito especial de rezar que floresce com a maturidade. A intercessão. O catecismo chama a intercessão de oração de pedido que nos conforma com a oração de Jesus, GLHTCG 2634,
Rezar pelos outros não é gentileza, é missão batismal. E aqui, meu amigo e minha amiga, você carrega uma autoridade que o tempo lapidou. Porque quem já atravessou noite sem dormir sabe o preço de uma súplica, quem já esperou o resultado de exame sabe segurar a mão de quem treme, quem já viu Deus agir na última hora sabe encorajar sem fazer barulho. Sua oração tem lastro. Ela não precisa de palco, precisa de fidelidade. Quero te levar por um caminho muito concreto de oração madura, do jeitinho que cabe na rotina brasileira. Começa o dia antes do celular, senta na beirada da cama, faz o sinal da cruz com calma na testa. Nos lábios, no peito diz: Pai, eu estou aqui. Tu estás comigo. Permanece um minuto em silêncio. Depois, abre a Bíblia no Evangelho do dia ou num salmo curto. Lê devagar. Se uma palavra brilhar, coragem. Não temas. Permanece. Guarda essa palavra no bolso do coração. Repete durante o café, no ônibus, no mercado. A palavra é lenha, o espírito é fogo. Quando os dois se encontram, a vida aquece por dentro. No meio da manhã, se vier perto. Reza com o corpo, inspira contando 4, segura 2. Inspira 6 e sussurra: Jesus, eu confio em vós. Repete 3 vezes. Não é técnica fria, é coração dizendo para o corpo que Deus governa. Se a ansiedade insistir, toma um copo d'água como quem toma um gole de calma e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ecl 23. Isso não nega o problema, impede que ele mande em você, agora, a parte que muda destinos, a intercessão diária. Pega um caderno simples e faz a lista dos nomes, coloca filhos, netos, afilhados, vizinhos, os padres da paróquia, quem te pediu oração. Todos os dias, lê em voz baixa 3 a 5 nomes e abençoa cada um. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sua face sobre ti e te conceda a paz. CF número 6. Haja 4 haja 6. Não precisa discurso, precisa constância. Quando um nome for atendido, anota a data e agradece. Um caderno assim vira mapa da fidelidade de Deus, herança espiritual para a família. Imagine seus netos descobrindo um dia que o próprio nome estava ali, cercado de bênçãos diárias. Talvez você pergunte: e quando a madrugada me acorda? Transforma a insônia em vigília doce? Levanta devagar, bebe água, acende uma vela se for seguro, fica 5 a 10 minutos em silêncio diante de um crucifixo, reza um terço pequenininho, talvez só uma dezena, oferecendo por uma causa concreta. Jesus visita o leito dos enfermos, consola os que perderam alguém, abre portas de trabalho, pacifica minha família. A madrugada tem um silêncio que aproxima. Ali, a oração não precisa de voz alta, precisa de entrega, e se o cansaço chegar, volta para a cama abençoando. Em paz me deito e logo adormeço, porque somente tu, Senhor, me fazes viver tranquilo, se for. Gil, interceder também é cobrir os mais jovens. Você não precisa competir com a energia deles, precisa cobri-los com a tua fé provada. Quando um neto sair para o trabalho ou para a escola, faz o sinal da cruz na testa dele, mesmo que seja de leve, e diz baixinho: o Senhor esteja contigo. Se o jovem estiver distante, manda áudio curto. Rezei por você hoje, Deus te guarde, na paróquia,
antes da missa, oferece a Eucaristia por 2 nomes da lista. Na fila do mercado, se notar alguém aflito, lança uma flecha de oração. Jesus derrama paz sobre aquela pessoa. Intercessão verdadeira é discreta. É amor que trabalha nos bastidores. E quando o problema é grande, do tamanho de uma montanha, Jesus ensinou que certas coisas só com oração, CF, Mac9, Archidil, faça um pequeno trido de perseverança, 3 dias seguidos, mesma hora, mesmo lugar, 5 a 10 minutos, mesma intenção. Primeiro minuto, louvor, agradece por 3 coisas simples. Segundo, palavra, lê um versículo e repete. Terceiro, pedido, diz com clareza o que você pede e por quem pede. Quarto, silêncio, deixa Deus falar sem palavras. Quinto, oferta, seja feita a tua vontade. Anota qualquer sinal, uma ligação, uma paz inesperada, uma ideia justa ou milagre. Muitas vezes começa como semente de serenidade que depois vira fruto visível. Oração madura também sabe pedir ajuda. Se a dor apertar, liga para um amigo de fé e diz: reza comigo agora, reza em um Pai Nosso ao telefone, procure o sacramento da reconciliação quando o coração pesar, peça a unção dos enfermos quando a saúde fraquejar. Frequentar os sacramentos não é ritualismo, é tocar as fontes. A graça passa por caminhos concretos que Jesus deixou para nós. Quero te contar um caso que se repete por aí. Dona Nair mora num prédio barulhento. Começou a bênção do elevador. Sempre que o elevador para no térreo, ela traça discretamente o sinal da cruz e diz: Senhor, abençoa quem entra e quem sai. Não prega, não obriga, não faz cena. Em poucos meses, vizinhos a procuraram. A senhora pode rezar por mim? O prédio virou paróquia pequena. A intercessão abriu portas sem panfleto, só com constância e bondade. Não subestime o que Deus faz com pequenos hábitos. No fim do dia, fecha o ciclo com gratidão. Senta um minuto, fecha os olhos e pergunta: onde Deus me visitou hoje? Recorda 3 sinais. Por menores que pareçam, pede perdão onde faltou caridade. Entrega quem te feriu, faz o sinal da cruz sobre si e reza: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Dorme em Deus. O descanso também é oração quando entregue. Se te faltam palavras, deixa-me emprestar as minhas agora. Presta comigo? Em voz baixa, do jeito que der. Pai, eu te ofereço minha idade, meu cansaço e meu amor. Dizes, ensina-me a interceder com perseverança. Espírito Santo, reza em mim. Quando eu não souber rezar, abençoa pelo nome os meus. N. Derrama paz sobre os doentes. Abre portas aos que buscam trabalho. Reconcilia corações feridos. Mãe Maria, cobre-nos com teu manto. São José, providenciai. Amém. Permanece um instante em silêncio. A paz que pusá e respostar também. Agora, um envio simples. Escolhe 3 nomes e escreve num papel. Coloca perto da Bíblia. Durante 7 dias, na mesma hora. Abençoa esses nomes com o Newtonmetro 6. 24到26, se puder.
conta para a pessoa que rezou por ela e, nos comentários, escreve: eu intercedo, e coloca as iniciais por quem você vai rezar. Não é exposição, é aliança de oração. A comunidade carrega junto. Oração não é barulho bonito, é água que insiste até esculpir pedra. Você é essa água mansa e forte? Interceda. Deus confia na tua fidelidade e enquanto você reza, Ele trabalha no outro. E em você, mentoria não é palco, é ponte. É a arte de alguém que já atravessou muitos vales oferecer a mão a quem começa a descer a encosta. Se você passou dos 60, o céu não te preservou apenas para ir à missa e voltar. Preservou para formar gente. Não ocultaremos aos nossos filhos. Contaremos à geração futura os louvores do Senhor. ISL 78. Sim, São Paulo sonhou com isso quando escreveu a Tito: os anciãos sejam sóbrios, prudentes, as mulheres idosas ensinem o bem, para que instruam as jovens. CF, Tititu, Ardaú, ou seja, maturidade gera discípulos e o Brasil precisa de mestres de bondade avós, tios, vizinhos experientes que ensinem com presença, não com bronca, com testemunho, não com moralismo. Antes de tudo, desmontemos 2 medos. Eu não sei ensinar. Mentoria cristã não começa com teoria, começa com escuta. Escreva no coração. Mais ouvido que conselho, mais pergunta que discurso. E se eu não tiver respostas, então você terá o essencial. A humildade de caminhar junto. O mentor não é GPS infalível, é lamparina fiel. Ele ilumina 2 metros à frente e caminha ao lado. Quem faz o resto é Deus. Proponha um roteiro simples de 4 encontros, que você pode viver com um neto, uma neta, um afilhado, a filha de uma amiga, um jovem da comunidade. Não é curso, é caminho. Encontro um escuta e história. Marque um café curto, sem celular na mesa. Comece perguntando: como você está de verdade? Depois, o que mais te preocupa nesse momento? Ouça sem interromper, sem formular sermão na cabeça. Conte então uma história sua de fidelidade no meio da dor breve, verdadeira. E termine lendo juntos LC 15, o pai que corre ao encontro. Combine um pequeno compromisso. Vamos rezar um Pai Nosso cada dia um pelo outro. Encontro 2 palavra e escolhas. Traga João 15, permanecer e pergunte: o que precisa permanecer? O que suga energia e pode ser podado? Ajude a pessoa a nomear um passo concreto, organizar horários, buscar um sacramento, pedir perdão, procurar um trabalho. Reze por isso ali mesmo, com uma oração curtinha. Jesus confirma este passo. Encontro 3 feridas e perdão. Leiam MT 18. Pergunte: há algo que te prende? Ensine o perdão como decisão que libera o coração sem negar a dor. Se for o caso,